Olá, esse é o Reconheça-te, o canal da Rê. Meu nome é Regina e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou postar toda quinta-feira para falar sobre a relação entre pais e filhos especiais. Eu sou uma mãe especial desse garotão que tá aqui comigo na foto. Ele tem 10 anos de idade e nasceu com 2 síndromes genéticas raras e desconhecidas, portanto não tem nome. E hoje ele está dentro do espectro autista. Nós vamos falar bastante do espectro autista, mas de um jeitinho um pouco diferente. Nesse vídeo eu quero te contar o início da nossa história. A minha gravidez foi bem planejada e meu filho muito desejado. Praticamente o projeto da minha vida. E a gravidez ocorreu de maneira tranquila, os exames todos muito tranquilos, tudo dando certo, né? Então, quando ele nasceu, eu jamais poderia imaginar que ele teria alguma coisa, né? Que ele teria alguma alteração, porque nenhum dos exames da gravidez demonstrava isso. Mas ok, quando ele nasceu já na sala de parto, eu observei que ele não abriu os olhos e eu achei muito diferente. E questionei o pediatra ali da sala de parto. E o pediatra falou que não, que podia ser comum, podia ser canal lacrimal entupido, ou então inchaço do nascimento, que era para eu ficar tranquila, que ia desinchar e ia abrir os olhos e estava normal, estava tudo bem. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Ok, fomos para casa. E uma semana depois de nascido, que ele foi abrir os olhos. E era só assim um risquinho. O que aconteceu? Isso eu descobri muito tempo depois, né? Mas eu já vou te contar agora. Ele nasceu com um probleminha nos olhos, que o músculo que levanta a pálpebra dele é deficiente, não funciona. Então, com 1 ano de idade, a gente teve que fazer uma cirurgia, que são os elásticos que colocam por dentro do olho, para fazer essa pálpebra levantar. O músculo que fecha o olho funciona, só o que levanta dele que não funciona. Enfim, depois eu ainda vou voltar nesse assunto. Mas até então eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas eu percebi que o olho não abria, não era um olho, né? Quando abria era 2 risquinhos, não era uma coisa normal. E o pediatra ali me dando uma ensaboada que poderia estar inchado ainda, me enrolando, não gostei, troquei de pediatra. E aí, dos 7 dias de nascido até os 4 meses de vida, foi uma peregrinação em pediatras, né? Eu passei por vários, foram 9 ao todo. E eles não me acolhiam, eu sentia que eles não me acolhiam emocionalmente, eu chegava lá com angústias, né? Porque nesse período de tempo eu também fui percebendo que ele não estava desenvolvendo igual os filhos das minhas amigas, né? Porque eu fazia aquilo que todos os pediatras falavam que eu não devia fazer. Eu comparava o meu bebê com os outros bebês. E era assim, aquele discurso igual, reto para todos, né? Não compare o seu filho com outra criança. Cada criança é única, cada criança tem seu desenvolvimento. Não compare, pois eu comparava e achava que estava muito diferente e fiquei muito angustiada. Ele era mais frágilzinho, né? Parecia que ele tinha um delay ali no desenvolvimento comparado às outras crianças. Até que eu encontrei uma pediatra que finalmente acolheu essas minhas angústias, a minha ansiedade, né, o meu drama, e falou: Regina, você tá angustiada com o desenvolvimento dele? Leva no neuropediatra, né? Você tá desconfiada que tem alguma coisa aí? Leva no neuro, que vai ter um olhar clínico mais aprofundado, mais especializado, para poder dizer o que tá acontecendo, ou você já tira isso de cabeça de uma vez. Porque até então estava tudo sendo tratado como, o desenvolvimento dele é assim, tá tranquilo. Eu que não tava tranquilo. Levei ele no neuro, o neuro bateu o olho e falou: mãe, seu bebê é sindrômico, né? O que é um bebê sindrômico? Um bebê sindrômico é um bebê que vai apresentar um conjunto de características, não é só uma, né? Vão ser até, assim, a partir de 3 características que podem indicar que esse bebê tem algum tipo de síndrome, né? Alguma síndrome. Então ele bateu o olho, viu a questão do olhinho do meu filho, viu que ele era hipotônico. O que é um bebê hipotônico? É um bebê que não é muito durinho, é um bebê mais molinho, né? Ele falou: mãe, vamos investigar que eu acho que tem alguma coisa aí sim. Aí eu já pensei: ufa, graças a Deus, finalmente alguém concorda comigo. Eu não estou louca. Porque até então eu era louca, a dramática, que procurava defeitos no filho, né? Vários julgamentos aí durante essa caminhada. Mas eu falei: graças a Deus, não tô louca. Por outro lado, eu pensei:
meu Deus, eu não tô louca. Tem alguma coisa acontecendo mesmo. Então já começou ali um misto de alívio, porque o médico percebeu, e aí que eu entrei no profundo poço da ansiedade de meu Deus, tem alguma coisa e eu tenho que descobrir. E aí começamos uma série de investigação para saber o que seria, vários exames para ver se os órgãos estavam todos bem formados, né? E para saber o que ele tinha, não nada, nenhum exame mostrava. Todos os exames ficavam inconclusivos. Até que eu falei com o médico, falei, vamos fazer o topo de exame que tem aí de genética, porque eu tô cansada. Foram assim, no período de 1 ano, foram 5 anestesias gerais. Ele foi entubado 5 vezes. E aquilo era muito desgastante, né, para mim, para o pai dele e para ele, claro, emocionalmente. E eu não aguentava mais ver, né, o meu filho passando por tantos exames invasivos. E aí a gente fez o genoma dele, né, um exame que chama Array CGH. Com 9 meses de idade, então dos 4 meses aos 9, foi essa peleja de exame, até a gente fazer o Array CGH dele, que é um mapeamento genético completo do DNA. E nesse exame, que demorou 1 mês para ficar pronto, nós descobrimos que ele teve 2 questões genéticas ali. Quando eu peguei o resultado do exame, falei, agora eu vou descobrir, agora eu vou saber o que ele tem, né? Vou ter para onde ir, para onde correr, o que fazer, o que pesquisar. E aí, quando chega esse resultado de exame, ele era uma equação matemática. Eu falei, que é isso? Como assim? Era uma equação. T é igual, abria parênteses, Q26, ponto. Eu falei, gente, letras e números e símbolos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Matei essa aula, não sei o que é isso. Até que eu conversando com o pessoal aqui na minha cidade, ninguém sabia ler esse exame, nenhum médico. Eu descobri que tem que ser um geneticista para ler esse exame. Os médicos não sabem ler. E aí eu conversando com o pessoal do Projeto Genoma em São Paulo, onde a gente fez o exame, eles foram me explicando e eu fui estudando para tentar entender o que era aquilo e fiquei sabendo, né, que aquele resultado queria dizer que ele teve uma translocação cromossômica. Eu falei, que palavrão é esse? Uma translocação, né, cromossômica. Translocada tô eu com essa história, né? Mas quer dizer que 2 cromossomos trocaram pedaço de material. Um cromossomo perdeu e o outro cromossomo fez material para compensar a perda desse outro. É um rolê mais sinistro esse da translocação cromossômica. Mas enfim, ninguém nunca tinha visto esses 2 comportamentos que ele teve no DNA. Então eu não tinha um nome, eu não tinha um prognóstico, né? O que é um prognóstico? É o que vai ser daqui para frente, né? As expectativas dessa situação. Não tinha. Né? Então, é uma situação, alguns pais aí que talvez assistam o vídeo possam estar enfrentando essa situação do diagnóstico não concluído ou do diagnóstico não fechado, que eu dou o nome de diagnóstico sem diagnóstico, né? Ou resposta que não responde, né? Você tem uma resposta do que aconteceu com a criança, mas ela não te responde sobre a criança. E é diferente, por exemplo, de ter um diagnóstico de, seu filho tem síndrome de Down, seu filho tem a síndrome de West, ou a síndrome Cri-du-Chat, né? Tem uma infinidade de síndromes que existem, mas tem um nome. E quando você tem um nome para o que o seu filho tem, você tem o que pesquisar no Google, você tem grupos de apoio, que é já que eu vou já fazer uma recomendação para quem está, né, passando por essa situação e já descobriu um nome para o que o filho tem. Procure os grupos de apoio, vá no Instagram, vai no Facebook, esteja em grupo com pessoas que estão vivendo ou já viveram, estão mais na frente, para você ter uma ideia do que pensar, do que se organizar, né? O ser humano, ele se acalma, né, com essa possibilidade de ter um controle maior da história. Então, se você já tem um nome, já procure grupos, esteja em grupo, que esses grupos vão te acolher e vão acalmar a ansiedade, te trazendo mais ou menos o que pode vir a acontecer nesse futuro do seu filho. Mas lembrando que as crianças, nem todas as crianças são iguais e cada uma vai ter sua história nessa caminhada. Mas você que, assim como eu, né, eu não vivi, eu ainda vivo essa situação do diagnóstico, né, da resposta que não responde. Para você, eu vou dizer o seguinte, né, que às vezes você está iniciando na caminhada, eu já estou há 10 anos nela.
É muito difícil no início, a ansiedade fica monstra e a insegurança do futuro é algo avassalador para nós, pais que estamos nessa situação. E eu vou te dizer o que o neuro do meu filho falou para mim. Falou, Regina, um dia de cada vez, né? Vamos colocar ele em todas as estimulações possíveis, todas as terapias que tiverem, né? E ele já estava na terapia ocupacional, já estava na fisioterapia, musicoterapia, tudo que tinha terapia eu estava no meio com ele. E o médico falou isso para mim, que é o que eu falo para você. Nessas situações do diagnóstico, sem diagnóstico, é um dia de cada vez. Porque eu ficava assim, meu Deus, será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Será que ele vai ter inteligência? Será que, né? Aquela coisa. Aí ele falou, Regina, um dia de cada vez. O que ele está apresentando hoje? Hoje ele está apresentando hipotonia, que é esse corpo mais molinho, né? Não é um bebê durinho. Ele está apresentando essa questão da pálpebra. Então, o que a gente faz? A gente vai lutar em cada batalha por vez. Então, agora o objetivo é fazer ele ficar com o corpo mais durinho, fazer a cirurgia dos olhos para abrir esse olhinho, né? E vamos deixando eu falo isso para você, cada etapa segura a sua ansiedade. Eu sei que é muito difícil, mas segura. Vai traçando os objetivos para o seu filho por etapas. O que ele precisa no desenvolvimento agora para você poder trabalhar. Trabalhe isso, chore sobre isso, sofra isso, só isso. E supere isso. Deixa as outras questões, porque às vezes a gente fica assim, será que vai? Às vezes nem vai acontecer alguma coisa que a gente está esperando, né? Então, para esse momento extremamente difícil e angustiante, uma coisa de cada vez, uma batalha por vez, um dia por vez, tudo assim, bem passo a passo mesmo, né? E outra coisa que eu quero comentar, o vídeo tá ficando longo, eu só quero comentar uma coisa bem rapidinha. Esteja cercado com pessoas que vão te acolher, que vão oferecer uma escuta sem ficar te cobrando, sem ficar, né, na sua cabeça, porque a gente já se cobra muito, né? Eu me cobrava, eu ainda me cobro, mas lá era pior, porque hoje ele já tá andando, ele tá falando, né? Hoje já tá meio organizado. Naquela época que ele era um bebê e não tinha como saber o que ia acontecer, eu me cobrava demais, né? E muitas pessoas não entendiam, né? Eu fiquei, né, eu pagava de exagerada e tudo, né? E algumas pessoas em volta vão ou cobrar que você não tá fazendo nada, né? Tipo assim, as pessoas falam, Regina, meu sobrinho, tô percebendo que ele não tá desenvolvendo. E a mãe não percebe, o pai não percebe, eles não estão fazendo nada. Gente, muita calma na hora de julgar aí um pai especial, porque é muito doloroso enxergar, é muito difícil lidar com essa realidade inicial de entender que está acontecendo alguma coisa. Então, alguns pais vão ter, é um processo, eles vão demorar um pouquinho para entender o que está acontecendo. E eles merecem esse tempo, eles precisam desse tempo, porque cada pessoa vai vivenciar essa dor, porque é uma dor, né, que só quem vive sabe mesmo. Tem algumas pessoas que precisam de tempo para digerir e vivenciar essa dor. Outras pessoas, que já eu me encaixo já nessa categoria, vê um problema e mete a cara e quer resolver logo. Eu vejo o problema, eu já entro nele, já quero resolver ele logo, que também não é assim que funciona, não vamos resolver logo, também é um processo, né? E aí o pai que não faz nada vai ser rotulado como, ai, não tá vendo, não quer ver, não tá fazendo nada. E a mãe mais, né, movimentada igual eu, vai ficar assim, ah, ela tá doida, ela tá ansiosa, ela tá afobada, né? São vários julgamentos aí de cada lado. Pro vídeo de hoje eu vou encerrar, porque já eu não quero que fique muito comprido. Eu vou encerrar falando sobre essa parte do diagnóstico, né? Do antes, do durante e do depois dessa descoberta. É angustiante mesmo. Acolha sua angústia, acolha seus sentimentos, não se sinta mal por isso. Vai aparecer culpa, vai aparecer insegurança, ansiedade, angústia, vai aparecer uma pá de sentimentos difíceis que eu te falo, é natural.
Você não está sozinho, sozinha neste processo. Tem milhares de pessoas passando por isso, mas a maioria não vai colocar na rede social, né? Não é algo que vai abrir tanto para tantas pessoas, né? Geralmente essas situações elas ficam restritas a poucas pessoas que estão ali convivendo com esse casal de pais. Então, é uma caminhada um pouquinho solitária mesmo. Procure grupos, né, de pessoas que estão ali vivenciando mais ou menos a mesma situação, para você poder conversar, para você poder ser acolhido. E me mande uma mensagem se quiser conversar. Eu gosto muito de acolher, né, de dar esse acolhimento que eu necessitei tanto e algumas pessoas muito legais me deram. Eu adoro reproduzir isso, né? Eu gosto de devolver aí para o universo todo esse cuidado, esse carinho que eu tive também. Então, para esse primeiro vídeo é isso, né? Um dia de cada vez, uma batalha por vez. Não sofra o amanhã, sofra o agora, tá? Se der para fazer uma terapia, faça uma terapia, gente. É importante ter esse profissional aí para ajudar a gente a dar uma organizada nas ideias, dar uma organizada no planejamento do que vai acontecer, é muito importante. E também para auxiliar ali no diálogo entre pai e mãe, né? Que naturalmente, né, os diálogos entre pai e mãe já tendem a ter conflitos, porque são duas culturas ali se unindo para criar uma pessoa que acabou de chegar. Quando a gente está falando de uma criança especial, então fica um pouco mais densa a história e talvez uma terapia ajude, né, nesse diálogo entre os pais, né? Recomendo, seria bacana. Eu não fiz, né? Mas se o tempo voltasse atrás eu teria feito, né? Teria sido menos desgastante. Mas é isso. Esse primeiro vídeo é sobre essa parte do diagnóstico. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o comportamento social da mãe e do pai com a criança em relação às outras pessoas que estão em volta, que também não é fácil. Mas eu tenho dicas bem legais para dar para você, que eu aprendi, né, na prática e foram muito boas para mim. Então, pai, mãe, obrigada por assistir o vídeo até aqui e vamos caminhando juntos toda quinta-feira para eu compartilhar minha experiência de 10 anos com você e você tá aqui junto comigo. Me manda uma mensagem se precisar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.